Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar mais uma vez o curso de análises bioquímicas. É, Anteriormente, eu ministrei a parte de hematologia na interpretação do eritrograma. Agora vamos entender como interpretar um exame bioquímico, a realizar, no caso, a interpretar a função hepática, função renal, pancreática e a questão de lesões musculares. Meu nome é Rafael, eu sou orientado da professora doutora Márcia Kikoyo Notomi. Só um minuto, o slide deu uma travada. Então, o que é as análises bioquímicas? É o estudo da estrutura e função dos componentes celulares. Ele estuda reações químicas, de proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, reações enzimáticas e outras moléculas. É, a técnica que é utilizada é a reação química através da adição de corante e marcadores. E isso faz uma mensuração direta ou indireta. Adicionando esses corantes junto com o soro, porque as análises bioquímicas são obtidas através do soro, naquele tubozinho vermelho. Então, adiciona corantes e a partir desses corantes nós podemos mensurar alguns marcadores, algumas enzimas. E a gente pode realizar esse exame através dessa máquina aqui, que é o espectrofotómetro. A gente pode, mas tem outras máquinas que fazem essas marcações ou diversos marcadores. O primeiro é a avaliação do sistema urinário. No caso, a gente vai abordar a questão do rim. Sempre é importante frisar que o exame bioquímico do rim sempre é bom vir acompanhado de um exame também de urinário, no caso a urinálise, porque os dois se combinam e tem como ter alguma mensuração do que está acontecendo no sistema urinário por completo. O rim, ele é responsável por manter a homeostase corporal e controle dos constituintes dos líquidos corporais. Ele tem quatro funções básicas. Ele filtra o sangue e excreta os produtos terminais do metabolismo corporal que são inúteis ao organismo. Ele recupera o material filtrado necessário ao organismo, como proteínas de baixo peso molecular, água e eletrólitos, sódio, no caso. Manutenção do equilíbrio ácido básico pela retenção ou eliminação da água ou eletrólitos, no caso de acidose ou alcalose metabólica. Produção e liberação de hormônios que exercem um papel vital no controle de pressão sanguínea sistêmica, que é a renina. No caso, o sistema renina-angiotensina aldosterona, eu vou explicar mais em frente. Vocês vão entender como ele faz essa regulação da pressão sanguínea. E por último, que a gente já viu na aula de interpretação de eritrograma, na parte de hematologia, a produção de células sanguíneas vermelhas com a produção da eritropoetina, um hormônio super importante na produção de hemácias e que lesões renais podem influenciar diretamente nessa produção. Aqui nós temos a anatomia do rim. Nós temos aqui o córtex, a medula, aí nós temos o cálice, o hilo renal. E dentro de cada região aqui do rim, nós temos o néfron. Uma parte no córtex e uma parte na medula. Glomérulo no córtex e alguma parte e os túbulos na medula do rim. O néfron, ele é a unidade funcional do rim. É onde ocorre a filtração glomerular, a reabsorção, a secreção e excreção. Ele, ele é dividido em glomérulos. Ele é composto, na verdade, o néfron, a sua unidade funcional é composto por glomérulo, uma cápsula glomerular
Aqui, ó, a cápsula e aqui é o glomérulo. O glomérulo é só um emaranhado de capilares é, altamente permeáveis, onde chega o possível filtrado glomerular e ele vai ser liberado aqui na cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. E depois vai correr para os túbulos. Nós temos diversos túbulos, os túbulos contócitos proximal, que é o mais próximo do glomérulo. Nós temos a alça de Henle, que é essa alça que dá aqui, ó, que é a alça do néfron. E o túbulo distal contócito distal, o túbulo distal contócito, que é o túbulo mais final, da parte final já do néfron. E para finalizar, nós temos o tubo coletor. Ele é o que recebe já todo o filtrado glomerular, que já é a urina. E ele então o tubo coletor vai desembocar no hilo renal para liberar para os ureteres. E, consequentemente, ir para a bexiga, a urina, a uretra e seguir a sua excreção. Para entender um pouco sobre como é esse processo de filtração, reabsorção. Nós temos, no caso, 4 processos o néfron pode fazer. Filtrar. A filtração ela é menos seletiva. Ela só joga todo aquele filtrado, no caso, ainda aqui nos glomérulos. Esse filtrado está aqui dentro dos capilares. E esse filtrado, como é altamente permeável, os glomérulos, que são capilares, vão passar para a cápsula de Bowman, que é a cápsula glomerular. Só que do filtrado que vai passar, só moléculas menores. Moléculas com tamanho acima ou igual ao da albumina não vão passar. Então, aqui o que vamos passar? Vai passar para ser filtrado e tornar-se filtrado glomerular. Água, nós vamos ter ureia, nós vamos ter bicarbonato, nós vamos ter sódio, potássio, cloro. Então, tudo isso vai passar para a cápsula de Bowman e formar o filtrado glomerular. Aí, a partir disso, esse filtrado vai para o túbulo contócito proximal, só que como a água é importante, como alguns componentes desse filtrado ainda são importantes para o corpo, vai ocorrer um processo de reabsorção ou absorção. No caso, no primeiro seria a absorção porque é a primeira vez, né? No túbulo contócito proximal vai ocorrer a absorção de 50% a 65% da ureia, os demais 40% vão ser eliminados na urina. 100% de glicose. Glicose não passa no filtrado. Quando se tem glicose na urina, quando você realiza uma urinálise, é sinal que tem alguma alteração, pode ser diabetes ou questão de insuficiência hepática mesmo, na questão de glomérulos, nefropatias em geral. Vai reabsorver 60% da água, mais de 60% no caso, porque é muito importante também a gente ter água para não desidratar. 100% de aminoácidos, proteínas, e 65% a 85% de bicarbonato, os demais vão ser excretados. No caso, para manter a questão do equilíbrio ácido-básico, precisamos de bicarbonato e sódio e cloreto, para manter também a questão de algumas funções que o sódio é responsável, como até a questão da osmolaridade, muito importante, e a bomba de sódio potássio. Depois, o que sobrou vai para a alça de Henle. A alça de Henle, ela reabsorve somente água, então aqui ela vai fazer uma reabsorção novamente de água, somente de água aqui.
Depois, o que sobrou ainda vai para o túbulo contócito distal, onde vai ocorrer novamente uma reabsorção. Reabsorveremos sódio, um pouco de potássio, porque na verdade o corpo ele não absorve muito o potássio, porque é importante mais para o rim manter a hipocalemia do que ter hipercalemia, porque hipercalemia pode ocasionar diversas alterações, porque ela é responsável pela contração do músculo e pode causar alterações cardíacas, como no ritmo cardíaco, arritmias, entre outros. Cloro, cálcio e magnésio. O que sobrou disso, ele não reabsorve tudo isso, mas o que reabsorve uma boa parte, 60% a 70%. E o que sobrar vai seguir para ser excretado, vai para o ducto coletor. Mas ainda ocorre uma reabsorção novamente de água, de sódio e um pouco de potássio e cloro, e os demais vão ser eliminados. Aqui ainda ocorre um processo de secreção, porque existem algumas macromoléculas que são grandes, elas não passaram aqui e vão ser secretadas aqui para ser excretadas na urina. Então, esse é o processo de formação da urina. Chegou no ducto coletor, nós já temos a urina formada. O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ele é muito importante na questão de manter a homeostase e em questões de processos que o corpo tem uma desidratação ativa. O animal foi identificado com a desidratação ativa, tem uma hipotensão, a diminuição da pressão sanguínea está baixa. Então, o sistema angiotensina é ativado. Renina, angiotensina, aldosterona, ele é ativado. Ou seja, produz-se a renina no rim e o angiotensinogênio no fígado. Esse angiotensinogênio vai ser quebrado pela renina em angiotensina 1. Depois, os pulmões vão produzir o ECA, que é uma enzima conversora de angiotensina 1. Então, ele converte angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, ele vai agir na vasoconstrição, aumentando a pressão sanguínea. Já que aquele vaso está com pouca tensão, está hipotenso, ele vai ocorrer que haja uma vasoconstrição para que aumente a pressão e a perfusão, ela também, consequentemente, a perfusão sanguínea, ela aumente. Depois, a angiotensina, ela vai para os cortes, nas adrenais, e induz a produção de aldosterona. A aldosterona, ela vai estimular a retenção de sódio e também de água. Não, por conta da desidratação, vai reter sódio para também, questão de sódio, aumentar a vasoconstrição, porque sódio ele retém mais água, então ele vai puxar mais água para dentro do vaso, vai ter menos desidratação. E esse é um processo muito importante nessa regulação de pressão e de obtenção de água e diminuição da perda da água. As provas bioquímicas. No caso aqui, a gente tem a prova bioquímica para a função renal. Elas são realizadas para o diagnóstico de doença renal e para a monitorização do tratamento. Os principais aqui que nós temos para avaliação como marcadores é a ureia e creatinina. Eles são os mais utilizados na veterinária, são o que estão aí na rotina. Existem outras provas, como sódio, potássio, fósforo sérico, podem ser úteis, porque a questão do sódio, se nós temos uma hiponatremia, que é a baixa de sódio, nós vamos ter alterações na pressão sanguínea. Então, se
temos hiponatremia, nós temos uma eliminação maior de sódio. Então, pode ter uma alteração no rim, porque o rim ele não é para eliminar sódio, né? Ele elimina apenas uma pequena quantidade que nem é detectável. Ele absorve a maioria do sódio. O potássio, uma hipercalemia, a gente pode apresentar nas alterações renais. A hipercalemia ela é muito importante porque pode ocasionar diversas alterações musculares, principalmente no músculo cardíaco, causar arritmias e problemas cardíacos. Então, o rim ele precisa eliminar quase em sua totalidade o potássio, não tudo, né? Porque mesmo assim o potássio é importante na contração muscular, mas uma grande quantidade é eliminada. Se nós temos o aumento do potássio, a hipercalemia, então quer dizer que nós temos alterações na função renal. Ele não está eliminando, excretando corretamente esse potássio. E o fósforo C também pode ter outras alterações. Nós temos aqui, é importante a gente identificar diferenciar essa questão do sódio e potássio, porque a alimentação também pode influenciar a dieta. Se eu ingiro muito sal, consequentemente, eu vou ter uma hipernatremia. Se eu ingiro pouco sal, eu tenho uma hiponatremia. Isso vai influenciar também nas provas bioquímicas. A dieta, se eu de potássio, eu tenho uma alta ingestão de uma dieta rica em potássio, então a hipercalemia vai estar maior. E não, às vezes não é de origem renal, é apenas uma questão de dieta. Então é muito importante a gente realizar uma anamnese minuciosa, o histórico, saber do que aquele animal se alimentou e tal, para a gente não achar que tudo é alteração renal, que outras coisas podem ser alteradas, exógenas no caso, né? Aqui, injúria renal versus insuficiência renal. É muito importante a gente saber o que é uma injúria renal e insuficiência renal. Uma injúria renal ela pode se tornar uma insuficiência renal. A injúria renal é aquela insuficiência renal aguda. O rim ele recebeu uma lesão, ele foi injuriado, foi lesionado. Então, ele vai apresentar algumas reações. A injúria renal ela é reversível. O animal ele pode se recuperar e ter a sua função do rim normal. Agora, se essa injúria persiste, aí vai ocasionar uma insuficiência renal. O parênquima renal ele para de funcionar, o néfron ele perde a sua função e ele acaba não sendo insuficiente, ele acaba não filtrando, não secretando, não excretando, não reabsorvendo. Ele fica sem função, então ele fica insuficiente renal. E na maioria desses casos é irreversível, é casos crônicos. Na maioria não, em sua grande parte. Só que tem um problema. A insuficiência renal ela é um pouco difícil de ser identificada porque o rim ele só vai apresentar sinais clínicos quando ele tem 70% do seu parênquima comprometido. Então, é muito difícil identificar insuficiência renal no início. Claro que a questão da insuficiência aguda a gente pode identificar, porque o animal vai ter sinais agudos. Mas aí é por outras alterações, tipo, a gente pode ter uma injúria renal por uma obstrução por cálculo no ureteres. Então, a urina que é produzida ela acaba voltando para o rim, causando uma injúria renal. Mas se você retirar a causa, volta tudo ao normal. Mas se a causa persiste, pode levar a uma insuficiência renal. Nós temos aqui a ureia. A ureia ela é sintetizada no fígado a partir da amônia. E ela é gerada do catabolismo, né, da amônia. No caso,
parte ou em torno da ureia de 25 a 40% ela é reabsorvida. No caso, pode ser de 25, 40 até no máximo 65, depende muito da espécie. É reabsorvida através do túbulo, na dependência do fluxo urinário, e a demais parte, 60 a 40%, é eliminada através da urina. A ureia, ela sofre influência, porque a alta ingestão de proteínas pode dar um aumento na quantidade de ureia, e nem sempre é de origem renal. E a insuficiência hepática. Ureia diminuída pode ser indício de insuficiência hepática, porque como ela é sintetizada no fígado, se o fígado não está funcionando bem, então ele não vai produzir ureia, então vai ter uma baixa de ureia. Então, se a sua creatinina está normal e você descarta a alteração renal, mas você pode ter um indício de uma insuficiência hepática. Mas é muito importante a gente verificar outras alterações, porque a pouca ingestão de proteína pode causar uma diminuição na quantidade de ureia. Outras alterações podem ser aumento da excreção. Então, se eu tenho uma poliúria, uma hiperidratação, ou seja, o animal está urinando muito, a poliúria é uma urina em alto volume, uma grande quantidade, então ele está eliminando mais solutos, então está eliminando mais ureia, então provavelmente vai ter uma ureia baixa. Isso não pode ser renal ou apenas uma questão de você verificar a poliúria. Tem diversas alterações que podem causar poliúria, como diabetes. Hiperidratação, o animal recebe um grande fluxo de água, seja de questão oral ou intravenosa, com a fluidoterapia. Gestação também pode ocasionar essa excreção, porque o útero pressiona mais a bexiga, então o animal urina mais. O aumento da ureia pode ser de origem renal, mas também pode ser por hemorragias de trato gastrointestinal, por conta da proteína, do aminoácido que tem na hemoglobina, né? Quem viu lá a minha aula de hematologia, eu expliquei a parte M e a parte globina, né? A parte globina é os aminoácidos, então esse aminoácido em grande quantidade vai ter mais amônia, né? Ou vai ser convertido em ureia, por conta do ciclo da ureia e amônia. Ingestão de sangue e a deficiência de carboidratos pode aumentar a ureia, porque vai precisar utilizar mais proteína. Então, a quebra de proteína vai gerar o aminoácido, que gera a amônia. Aqui o ciclo normal. Proteína, pela tripsina, vai formar os aminoácidos, ocorre a desaminação e a formação de amônia, que é o catabolismo. Aí ocorre o ciclo da ureia, que é um processo de transformação da amônia em ureia. Essa ureia vai ser carregada no plasma e ser filtrada e excretada no rim. Aqui nós temos umas alterações, um quadro com as alterações que podem levar às alterações da ureia. Extras-renais, o aumento da síntese, no caso, ingestão proteica elevada, hemorragia gastrointestinal, pode aumentar, catabolismo tecidual. Pré-renais, que é diminuição do fluxo renal, pressão glomerular, hipotensão, choque, insuficiência cardíaca, desidratação. Renais, processo de insuficiência hepática mesmo, né? E pós-renais, a ruptura de bexiga, principalmente, e obstrução do trato urinário. É sempre importante realizar o jejum, 12 horas, para que esses valores sejam fidedignos, seja para mais ou para menos ou normais. A creatinina. A creatinina é outra prova. É outra prova bioquímica que a gente pode realizar concomitante com a ureia, para a identificação de alteração renais, de problemas nos rins. A creatinina é formada através do metabolismo da creatina,
que é produzida no músculo, e ela é quebrada pela fosfocreatina muscular. Esse catabolismo vai gerar a creatinina. Então, a creatinina vai ser carregada no plasma e vai para o rim para ser filtrada e excretada. A dieta, idade e sexo não afetam os níveis de creatinina, então já é algo para descartar. O esforço muscular afeta em algumas partes, mas nem tanto. E ela é excretada totalmente, ou seja, nenhuma porcentagem da creatinina é reabsorvida, porque ela não serve para nada no corpo. Ela é só um produto final do metabolismo da creatina com a fosfocreatina muscular. Ela pode ser facilmente eliminada em 4 horas e a sua elevação na circulação ela ocorre mais tardiamente nos estados de insuficiência renal, quando comparado com a ureia, que é 1h30, a ureia já está aumentada, por N motivos. Então, aqui, o aumento da creatinina pré-renais, como diminuição do fluxo sanguíneo, renais, como a diminuição da filtração glomerular, ou seja, diminui a filtração por conta de um problema de insuficiência hepática, vai aumentar, ela não vai ser excretada corretamente, então aumenta a sua quantidade e ela vai para a corrente sanguínea. Pós-renais, ruptura ou obstrução trato-urinária, ou seja, ela foi filtrada, ela foi para o ducto excretor, mas chegou lá, ela não conseguiu ir para a ureter para ir para a bexiga, porque tinha um cálculo renal atrapalhando a passagem. Então, ela vai voltar para a urina, para o rim, e o rim vai mandar novamente para a corrente sanguínea, e isso vai causar diversas alterações que a gente vai aprender já já. Redução de creatinina, ingestão de carne vermelha pode ocorrer essa redução. Perda muscular, porque não vai ter a creatina e a fosfocreatina muscular. Gestação, aumento do débito cardíaco. Inflamação, lesão no músculo, miosites e traumas severos. Uremia, azotemia. A uremia é a questão da ureia na corrente sanguínea. Aumentou os níveis, o rim não conseguiu excretar em sua totalidade e acaba voltando essa ureia para a corrente sanguínea. Ureia é tóxica. E o aumento da concentração de ureia e creatinina no sangue é conhecido como azotemia. São quando esses compostos eles não são eliminados e eles voltam para a corrente sanguínea. E eles vão fazer diversas alterações no equilíbrio ácido básico, causando alterações nesse metabolismo. Os sinais clínicos que a gente pode ver é hálito urêmico, aquele cheiro de urina. O animal ele fala perto de você um cheiro de urina, então você sabe que ele pode ter azotemia e ser de origem renal, né? No caso, ter um problema renal, então você vai precisar tratar. É muito importante essa questão da azotemia na insuficiência aguda, porque na insuficiência crônica, o animal quase demora a ter azotemia. Pode ter, mas demora muito. Já na insuficiência aguda, o animal, de repente, o rim para de funcionar e aqueles compostos não vão ser eliminados e voltam para a corrente sanguínea. Úlceras na cavidade bucal e língua, diarreia e vômito são alguns sinais da azotemia. Agora nós vamos para a avaliação hepática. As funções hepáticas. O fígado ele tem diversas funções. Ele pode ter funções de síntese e armazenamento. Ele, no caso, pode produzir fibrinogênio, que ajuda no processo de coagulação, albumina, e o fibrinogênio também processos inflamatórios também. E também fatores de coagulação. Diversos fatores são produzidos no fígado. Então, se eu tenho alterações hepáticas, então
eu vou ter problemas de coagulação. Então, sangramentos são recorrentes em lesões hepáticas. O animal pode ter aqueles hematomas, petequias e outras efusões. Secreção e excreção. No caso, secreção e excreção de diversos compostos, como a bilirrubina. Biotransformação, ele pode transformar substâncias químicas de medicamentos no fígado para elas serem reabsorvidas pelo corpo para o uso próprio. Então, às vezes, a substância ela entra de uma forma, o corpo ele não consegue reabsorver, então vai para o fígado, onde é biotransformado e ela vai servir para alguma coisa. Nós podemos ter no metabolismo, né, no caso também do fígado e os fatores de coagulação. No caso, metabolismo de carboidratos, também a questão de carboidrato. Aqui nós vamos ter uma questão também muito importante. Lá nós vimos a injúria, né, renal e a insuficiência hepática. Aqui nós vamos ter a lesão hepática e o doente hepático, aquele que é insuficiente. A lesão hepática, ela ocorre com um trauma, alguma coisa que está diretamente traumatizando o fígado, causando uma hepatite, um processo inflamatório. A lesão hepática, ela ocorre pelo o derramamento dessas enzimas hepáticas que são produzidas no fígado no seu interstício, então acaba destruindo o fígado. A lesão hepática, ela pode ser reversível, então o animal ele pode ter uma hepatite e voltar à homeostase normal do fígado se for tratada corretamente. E fora que a gente também sabe que o fígado ele pode se regenerar até 15 a 20% do seu total. Então, ele pode se regenerar e tem outros processos de formação também para tentar salvar o fígado. E o doente hepático. O doente hepático é aquele insuficiente, ele não está produzindo, ele não tem, perdeu a sua síntese. Então, ele não está produzindo nada. Então, ele tem problemas de produção de fatores de coagulação, de albumina, entre outros. Os testes que a gente pode fazer. Existem diversos testes. Testes para extravasamento hepatocelular, problemas, questão de colestase. A gente pode ter teste relacionado à conjugação, secreção hepática, relacionado com a Clearis portal e relacionada com a síntese hepática. Dentre os testes de extravasamento hepatocelular, nós temos o da enzima alanina aminotransferase, que é o ALT, ou pode ser o aspartato aminotransferase, que é o AST, e o sorbitol desidrogenase, que é o SDH. Dentre outros, da indução da resposta à colestase ou drogas, nós temos a fosfatase alcalina, a ganaglutamidotransferase, que é a GGT. Teste relacionado à entrada, conjugação e secreção hepática. Nós temos podemos fazer a questão da bilirrubina, direta e indireta, se o fígado está fazendo todo aquele ciclo da bilirrubina. Acho que vocês lembram que eu expliquei ele na aula de hematologia. Então, a bilirrubina ela é tóxica depois que ela é retirada da hemoglobina, da parte M. Então, ela tem que ir para o fígado para ser biotransformada e conjugada, no caso, e ser liberada na urina e nas fezes. Então, ela não consegue ser liberada sem antes ser conjugada. Testes relacionados a Clearis portal com ácido biliares e amônia, questão da ureia também, relacionada com a síntese hepática, no caso de produção. O fígado ele é uma glândula, ele também pode produzir. Ele produz albumina, glicose, ureia. A glicose, no caso, no processo de glicogenose e gliconeólise.
e ureia, que é a quebra da amônia, ele faz e transforma a ureia, e fatores de coagulação, no processo de coagulação, no caso de plaquetas, relacionados com o processo das plaquetas também, né? Então, vamos lá. A avaliação hepática, a gente, quando pega um exame, a gente começa a ver se há lesão hepática, se há o extravasamento dessas enzimas. Então, é o teste para avaliação de lesão de hepatócitos. A lamina aminotransferase, ela também pode ser chamada de transaminase glutamínico piruvírica, que é o TGP, pode ser dessas duas formas, ALT ou TGP. Ela é patoespecífica em cães e gatos. Ela, ela não é tão boa em ruminantes e equinos. Ela pode estar normal em processos de cirrose ou neoplasia, então o parênquima pode não estar produzindo ou está normal, ela não pode aumentar. O aumento dela pode ocorrer em necrose muscular em cães e o aumento essa avaliação hepática pode ocasionar uma lesão pancreática com seu aumento, por conta da proximidade. Eles são próximos, então isso pode ocasionar. E vice-versa, tanto questões de pancreatite, insuficiência pancreatite, no caso, podem ocasionar essas enzimas do pâncreas ir para o fígado e ocasionar uma hepatite, ou as enzimas do fígado ir para o pâncreas e ocasionar uma pancreatite. Nós temos outra enzima de derramamento, que é a aspartato aminotransferase, o AST, ou transaminase glutamínico oxalacético, que é o TGO. Ela não é específica, não é hepato específica, principalmente em cães e gatos. Ela é muito melhor para equinos e ruminantes. Identificação de alterações, principalmente até utilizada nas questões de lesão muscular em equinos, que ocorre muito também. A gente vai ver que ela é muito utilizada no teste de lesão muscular. Tendo isso aumentado, essas enzimas, a gente pode suspeitar de uma lesão hepática. Então, a gente pode ter uma conduta diferente quando o animal é insuficiente, entendeu? Outra enzima de avaliação de lesão de hepatócitos é o sorbitol desidrogenase, é o SDH. Eu não tive nenhuma experiência com sorbitol, não é muito utilizado, é um pouco mais cara, ela ainda não tem em todos os laboratórios. Ela é muito boa, ela é hepatoespecífica, ela identifica a lesão hepática de hepatócitos de fase aguda e ela é para todas as espécies. Fosfatase alcalina. Agora a gente vai falar da teste para avaliação de colestase, processo de colestase dos ductos coletos. Fosfatase alcalina, ela é produzida além no fígado, tecido ósseo, sistema hepatobiliar e mucosa gastrointestinal. Então, a gente pode ter algumas alterações, aumentos, mas às vezes é por questões ósseas ou na mucosa gástrica. Então, a gente tem que avaliar bem essa clínica. Ela pode se alterar, medicamentos glicocorticoides podem fazer a fosfatase alcalina aumentar. Então, a gente, durante a anamnese, e perguntar sempre se o animal tomou alguma medicação e saber qual, o histórico dele em relação a glicocorticoides também, se você suspeita de um processo hepático, né? Ela não é tão específica para gatos e equinos, mas ela é muito boa para avaliar a colestase em cães e bovinos. Nós temos a GGT, a glutamil transferase,
ela, o problema da GGT é que ela é sintetizada em quase todos os tecidos: pâncreas, rins, hepatócitos, intestinos, glândulas mamárias de vacas, ovelhas e cadela. Então, essas alterações, é, esse aumento da gama-glutaminossacarase, às vezes não é confiável, principalmente, na verdade, em cães, porque ela também é muito indicada em equinos e ruminantes. Eu, muitos também falam que a GGT pode também ser utilizada na ausência de outras, da fosfatase alcalina, né? Em gatos. Gatos, ela é muito melhor do que a fosfatase alcalina. Então, para avaliação de colestase. Avaliação hepática na relação de função, ou seja, de produção, se o fígado está produzindo. Então, se ele não está produzindo, ele já é insuficiente hepático, ou seja, já é um processo crônico. Os anteriores que eu falei eram processos reversíveis. Esse processo agora já não é reversível. O animal ele já perdeu função, os seus hepatócitos não estão mais funcionando, ou seja, pode ter ocorrido uma fibrose hepática, onde o animal ele não tem mais parênquima funcional. No caso, a gente sabe que a fibrose ela é afuncional, ou seja, ali é um tecido fibroso, conjuntivo fibroso, e não tem produção, não há produção de nada, é somente para resolver o problema, resolver a alteração. Então, a insuficiência hepática, ela é a partir de uma lesão hepática que se tornou crônica. Então, o animal ficou insuficiente de produzir. Ácidos biliares, ele não consegue. Bilirrubina, não consegue fazer conjugação. Então, você pode dosar bilirrubina direta e indireta, pode dar um aumento, então, um indicativo muito grande de alterações. Claro que a gente ter a bilirrubina aumentada não significa que seja de origem hepática. Tem casos extras hepáticas, como lesão por parasitas. Parasitas destroem por hemólise, hemácias, então causa o aumento da bilirrubina. Acho que a gente, na aula de hematologia, vocês viram que a bilirrubina ela pode ser tanto extra-hepática como hepática. Não produz albumina, então o animal ele pode ter a diminuição hipoproteinemia, já que a albumina é uma proteína, né? Então a gente pode ter o quê? Edema, o edema em diversas coisas, membros. No caso, esse edema, essa água pode ocasionar ascite, que é o líquido no abdômen, e isso pode ocasionar peritonites, os órgãos podem ficar imersos, entre outras coisas, porque a albumina ela é responsável por manter o líquido dentro do vaso sanguíneo. Então, se ela mantém a osmolaridade. Se a albumina está em baixa quantidade, o vaso ele tem dificuldades em manter a água dentro da intracelular, então vai liberando para o meio intersticial, que no caso seria principalmente a região abdômen. Colesterol na produção, a gente pode fazer o teste de colesterol e avaliar a questão de lipídios. Isso pode estar diretamente ligado à função hepática. Glicose, processo glicogenólise e gliconeólise também relacionado a gente. Todos esses marcadores podem ser utilizados para função hepática e identificar uma insuficiência hepática. Podem ser utilizados para identificar uma insuficiência hepática numa fase mais aguda, já que muitas vezes o animal ele só é identificado insuficiente já
numa fase crítica, o fígado já não tem tanto funcionamento. Então, dá para tratar, entendeu? Agora nós vamos ter o diagnóstico de lesão muscular. É muito importante, principalmente em equinos, que tem muitas lesões musculares. Eles são animais que aguentam grande carga, né? Então, às vezes, ele, principalmente de corrida, que tem muito esforço físico, isso pode ocasionar lesões. Uma das enzimas que a gente pode ter é a creatocinase. Ela é um produto, uma enzima presente em músculos esqueléticos, cardíaco, liso, cérebro e nervo. Se ela tem um aumento, há uma lesão de músculo esqueleto, então ocorreu uma necrose, isquemia muscular, injeção intramuscular pode ocasionar lesão no músculo, exercício vigoroso e traumatismo. Então, essa lesão no músculo gera a creatocinase, que é uma enzima que ela é produto dessa lesão muscular e ela acaba indo para a corrente sanguínea e quando você realiza o teste bioquímico dela, você pode identificar lesões de músculo esquelético, músculo cardíaco, miocardite pode ter. Ela é o catabolismo muscular, no caso, ela é um produto da resposta do músculo. Pode ter um falso aumento em processos de hemólise e bilirrubinemia, que são a bilirrubina na corrente sanguínea, decorrente de um processo de hemólise. O AST, a gente também, ele é muito, muito importante também na avaliação de lesão muscular. Às vezes pede-se o AST e outras enzimas hepáticas e nenhuma dá alterada, só o AST dá alterado. Isso pode ocasionar ser ocasionar não, né? Pode ser um indicativo de lesão muscular, seja lá de que origem seja o músculo. Então, a AST, ela é de hepatose, célula dos músculos esquelético cardíaco. Pode ter um aumento em lesões hepáticas, em lesões de hepatócitos, ou em lesões de ócitos. Só que de miócitos, que são células do músculo esquelético. O aumento dela é gradativo, então é uma subida lenta, então de 24 a 36 horas, quando é de origem dos miócitos. Para identificar assim, lesão muscular pode superaguda, o aumento do CK e o AST normal, pode ser uma lesão superaguda. Uma lesão ativa, ou seja, tem um agente destruindo sem parar aquele músculo, seja lá o que for. A lesão ativa, então vamos ter o CK e o ST, os dois aumentados ao mesmo tempo. Lesão em recuperação, nós vamos ter o CK normal, porque ele é um produto do esforço cardíaco, do catabolismo muscular, do esforço muscular. Então, se a lesão já foi reparada e está em processo de recuperação, o CK não aumenta, fica normal, e o AST fica aumentado. Mas é muito importante ter cuidado com as hepatopatias, porque também pode aumentar. A gente tem que ter toda essa clínica do animal. Aqui nós temos os valores de referência de diversos exames bioquímicos e vários marcadores bioquímicos. Nós temos frutosamina, que é um marcador muito importante no processo de glicose, fósforo, fibrinogênio, creatinina, ureia, sódio, potássio, enfim, diversos marcadores bioquímicos podem ser utilizados. Na clínica, assim, na veterinária, os mais utilizados são os que eu citei, mas a gente suspeita de alguma alteração e quer dosar aquilo, podemos dosar glicose, enfim, em diversas outras alterações, vários exames bioquímicos que podem solicitar. E aqui nós temos os valores de referência para cão e gato. Eu não consegui achar a tempo para essa aula
o de ruminantes e equinos. Mas eu vou tentar achar e colocar disponível no AVA para vocês é, é, como referência complementar. Agora, só um minuto. Nós vamos ter a avaliação pancreática. O pâncreas, ele tem duas funções. Ele tanto faz função exócrina, onde ele produz secreções ou substâncias que essas substâncias vão ser eliminadas por um sistema de ductos em algum órgão, ou seja, alguma extremidade. Ele não é liberado na sua região, ele é liberado em outro local. São substâncias exócrinas, como, enfim, substâncias exócrinas, glândulas exócrinas podem ser as glândulas sudoríparas, sebáceas, que liberam suor, são exemplos de glândulas exócrinas. O pâncreas é outra que produz algumas enzimas que são liberadas em outro local, mais comumente no intestino, para que ocorra o processo de digestão. E a sua função endócrina, que é a produção de hormônios, que são liberados diretamente na corrente sanguínea. Os hormônios, como a gente sabe, eles afetam a atividade de outra parte do corpo e causam diversas alterações. A gente vai falar um pouco mais dessa função endócrina mais na frente. Vamos começar pela função exócrina do pâncreas. O pâncreas, ele produz tripsinogênio, quimiotripsina, procarboxipeptidase, que são proenzimas. Essas enzimas, elas são liberadas ainda na sua forma jovem, no caso, e ela, não, desculpe, não são nas suas formas jovens, elas não são ativadas quando liberadas, elas são liberadas e elas só são ativadas no duodeno, através de alterações de substâncias que tem no intestino que induz a ativação dessas proenzimas. Então, se elas são liberadas de forma recente, de forma que elas não sejam fisiológicas, elas não sejam necessitadas, isso pode ocasionar lesões no pâncreas. E nós temos a lipase e a amilase, que são enzimas já liberadas ativas, que tem um processo também na digestão. A lipase, no caso, ela pode ser utilizada na digestão de triglicerídeos, ácidos graxos e glicerol. E a amilase é amido e glicogênio. Também a amilase ela possui em outros órgãos. Então, é um grande dado para a gente avaliar, porque como ela ocorre em outros órgãos, ela pode ter um falso aumento e não ser pâncreas, né? Pode ser de outro órgão. Nós vamos ter agora falar um pouco da pancreatite aguda. O que é a O que é a pancreatite aguda? A pancreatite aguda é a lesão pancreática, o extravasamento de enzimas para o tecido de forma aguda, ou seja, nós temos o animal, ele vai liberando essas enzimas, como a amilase, lipase e outras, de forma errônea. E causam uma pancreatite, uma lesão no pâncreas de forma aguda. O pâncreas é destruído, é lesionado. Pode ter diversas causas, entre elas obesidade, gordura, pode ocasionar lesões, alterações pancreáticas que induzam a liberação dessas enzimas pancreáticas de forma errônea no próprio pâncreas.
processos isquêmicos, cálculos que impedem a liberação dessas enzimas nos ductos pancreáticos e traumas em pâncreas, no caso do pâncreas. Nós temos aquela bolsa, né? O pâncreas, as enzimas ficam guardadas e a lesão acaba rompendo essas bolsas e liberando as enzimas no próprio pâncreas, o que leva à pancreatite. Dentre os sinais, a dor abdominal é exacerbada, o animal ele sente uma dor muito grande, ele até tem uma posição que é muito conhecida por ser uma posição indicativa de pancreatite, porque o pancreatite, lesão pancreática, dói e dói muito. É a posição de prece, o animal fica numa posição que eu vou já mostrar a foto para vocês. Ele tem vômitos, apático, o animal fica mais quieto, não quer se alimentar bem, e anorexia, a falta de alimentação. Aqui nós vemos a posição em prece, o animal ele fica nessa posição porque ele está sentindo dor, e geralmente essa posição é um maior indicativo de lesão pancreática. É muito importante a gente ver isso, porque para a gente solicitar os exames corretos, para não confundir com outras alterações. Como é que é esse diagnóstico de lesão pancreática? Ou seja, o pâncreas está sofrendo um trauma, algum processo inflamatório. Está sofrendo injúria, algo que está constantemente destruindo o pâncreas e liberando essas enzimas. Os principais que a gente dosa é a amilase sérica e a lipase sérica. A amilase, ela aumenta com 12 horas, quando ela tá sendo liberada de forma errônea na corrente. Então, como ela é produzida extrapancreática, ela pode causar muita confusão, porque ela pode ser produzida no intestino, rins, útero, então alterações aí podem levar ao aumento da amilase. Só que quando se trata de lesão pancreática e obstrução dos seus ductos, nós temos o valor de referência, né? Então ele aumenta 3 a 4 vezes mais, o que é um indicativo muito grande de uma pancreatite aguda, de origem pancreática. A amilase aumenta. É muito confiável em cão. Gatos é confiável em lesão pancreática. E equinos, nós vamos ter uma lesão pancreática, só que é um aumento discreto. Então, nem sempre é tão confiável em equinos. Ruminantes não se tem muito na literatura, não vi muitas coisas, então não coloquei. Lipase sérica. No caso, a lipase ela está presente em fígado, rins, entre outros. Para a gente descartar que seja de origem que não seja extra pancreática, a lipase, é necessário a gente fazer exames de função renal e hepática associado com exame clínico criterioso, porque a lipase ela pode aumentar em hepatopatias e nefropatias. Então, às vezes, dá um falso indício de que seja pâncreas, por conta que ela também é produzida em outros órgãos. Então, o aumento da lipase e amilase concomitante é um indicativo muito grande de lesão pancreática. Aqui o aumento da atividade da lipase, eu coloquei aqui amilase, mas é lipase. Na lesão pancreática aumenta 2 vezes mais do valor de referência. Problemas renais, gastrointestinais e corticoides até 5 vezes mais. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Às vezes a amilase dá normal e a lipase dá muito aumentada do seu valor normal de referência. Então, isso pode ser um indicativo de extrapancreática, função renal. A gente vai procurar a função hepática e fazer um exame criterioso, porque também pode ser
gastrointestinal, até questão de corticosteroides. Então, o histórico clínico e anamnese é muito importante. No caso, descartar outras causas. E quando tem essas alterações de lipase, aumento da lipase, pode ter a lipemia. A lipemia é quando não tem lipase, né, no caso. No caso, a lipase ela é responsável por clarificar o plasma, sendo que quando na sua ausência não tem, a gente pode observar a lipemia, que pode ser um indicativo de um problema pancreático, né? A ausência também pode ser uma insuficiência. A lipase clarifica o plasma e se ela não tem, fica aquele plasma lipêmico, aquele turvo, branco turvo. Então, é um grande indicativo também. A gente pode verificar isso com capilar, depois de centrifugar. Eu mostrei a vocês na aula de hematologia o que a gente pode observar na parte do plasma do capilar. Além da lipemia, a gente pode verificar a icterícia, entre outras coisas. A insuficiência pancreática, ou seja, é o resultado de uma pancreatite. Ela se tornou crônica, ou seja, ocorreu uma pancreatite aguda, aquela lesão foi continuando, persistente, então não foi reversível. Não se reverteu e se tornou crônico. O pâncreas ele já está insuficiente. Ele não produz essas enzimas, não produz amilase, não produz lipase, entre outras. Então, ele não influencia na digestão. Ou seja, já que a amilase, lipase e as outras são responsáveis pela digestão, tanto de triglicerídeos, ácido gástrico, amilase como amido e glicogênio, não vai ser mais ocorrer essa digestão no intestino. Então, ele pode ser um animal insuficiente pancreático. O animal diminui ou para a produção dessas enzimas. Dentre os sinais são perda de peso, já que o alimento chega no intestino e a enzima não faz a sua quebra normal desse alimento para a extração dos seus nutrientes. Então, o animal não absorve nutrientes, vai ocorrer perda de peso. Polifagia é um animal sente uma fome muito, muito, muito grande, ou seja, ele não está absorvendo, né? Então, não está ocorrendo, o animal não sacia a fome. Ele fica com aquela fome sempre. Então, ele come muito, mas não engorda. Fica sempre magro. Aquele animal magro que come, mas não engorda. Isso pode ser um indicativo de insuficiência pancreática. E a esteatorreia, que são umas fezes volumosas, podem ser brancas ou acinzentadas, e elas são gordurosas, tem a superfície gordurosa, oleosa, que é, no caso, a que não foi feita a quebra da gordura pela lipase, que é o triglicerídeo, e isso acabou sendo liberado tudo nas fezes. Então, o animal perde muito nutriente e são liberados todos nas fezes. Então, aquele volume muito grande de fezes, que é um volume muito grande de alimento que não foi digerido corretamente. Aqui nós podemos ver as fezes, a esteatorreia. Essas fezes meio como se fosse gordurosa, a gente observa, e elas são volumosas, meio acinzentadas. Pode ter fibras também mal digeridas, fibras musculares. O diagnóstico de insuficiência pancreática. Como é esse diagnóstico? A gente tem avaliação microscópica, pegar as fezes e avaliar de forma microscópica. A gente pode visualizar fibras musculares, então aquele animal ele não está digerindo corretamente o alimento, então por conta da sua falta de produção de enzimas, essa falta de produção acaba acarretando na grande quantidade de fibras, porque elas não foram quebradas. A coloração de Sudan, que a gente pode
liberar. O Sudan é um composto, uma substância que a gente coloca nas fezes, pode visualizar a gordura, e a coloração de Lugol, que é com Lugol, aquela substância Lugol, é onde a gente identifica amido nas fezes, amido que não foi quebrado pela amilase. Outro teste é o teste tripsina fecal. Vamos avaliar a atividade proteolítica fecal, ou seja, se o pâncreas está produzindo tripsina, isso vai ocorrer uma atividade de destruição das proteínas, mas se ele não está, a gente vai ter uma inatividade. Como a gente avalia? A gente pega uma fita de raio-x e se o animal tiver tripsina nas fezes, você vai ficar assim, ó, esse azul claro, porque destruiu toda o raio. A fita de raio-x só perdeu a sua coloração. Então, quer dizer que a atividade proteolítica, ou seja, o pâncreas está produzindo tripsina. Agora, se ele não está produzindo, ele fica dessa forma. Aqui, desculpa. Dessa forma, não tem nenhuma atividade proteolítica, não há destruição. Então, a gente pode verificar que pode ser insuficiência hepática. Por que a gente não avalia muito lipase e lipemia na insuficiência hepática? Porque não produz, tá normal. Então, às vezes, pode ter um aumento mais por um processo inflamatório, mas depois elas geralmente são normais ou ausentes. Normais ou ausentes. Já, porque pode ser normais porque ela, antes da insuficiência ainda produzia e foi liberando, aí sobrou aquele resto. Ou pode ser diminuída porque não está produzindo mais, não tem quase nenhuma enzima. Aqui, ó, um quadro comparativo entre os exames pancreatite aguda e insuficiência pancreática. Como a gente pode diferenciar essa pancreatite de insuficiência pancreatite aguda de insuficiência pancreática? Lembrando que a pancreatite é uma lesão no pâncreas, ele está sofrendo um processo inflamatório. A insuficiência é um processo que o parênquima pancreático não tem mais função, perdeu a função, ele não produz mais. Então, nas fezes podem estar normais, porque está normal, gorduras e proteínas mal digeridas, tripsina presente. Ou seja, ainda há uma atividade pancreática, porque está produzindo, mesmo que seja causando lesão no pâncreas, ainda uma parte vai ocorrer a digestão de triglicerídeos, de amido, gordura e proteínas mal digeridas. Ainda há quantidade de gordura nas fezes, mas é muito pouca quantidade, porque elas foram mal digeridas. Tripsina presente, porque produz normal. Já nas fezes de insuficiência pancreática, a gente pode observar aquelas fezes fétidas, por conta da alta quantidade de fibras musculares, pálida, volumosa, muito alimento que não foi digerido, é mal digerido, mole, gorduras e proteínas mal digeridas. Tripsina ausente, não há produção de tripsina, então a gente pode fazer o teste. Lipídios, absorção normal ou reduzida, e na insuficiência pancreática reduzida. Enzimas séricas, aumento de lipase e amilase, 3 a 4 vezes a gente pode observar, e lipase e amilase aumentadas ou não. É aquela coisa, né? Se tiver um processo inflamatório, pode ser que aumente a amilase. Porque às vezes o animal está com grande 90% do parênquima pancreático insuficiente, mas ainda tem uns 10% que está sofrendo esse processo de lesão, mas ainda está produzindo. Então pode ser que dê aumentada ou normal. Glicose, normal ou aumentada, e na insuficiência vai estar aumentada. Lipemia, o jejum positiva, a lipemia, porque há processo de lipase, e negativa com a insuficiência. Outros,
Aumento de amilase urinária, aumento de ureia, creatinina, aumento de colesterol, não leucocitose por neutrofilia, insuficiência pancreática, glicosúria, leucocitose por neutrofilia ou não, curva glicêmica normal, aumento de colesterol. Agora nós vamos ter a função endócrina do pâncreas, é a produção de hormônio. Para manter a função endócrina, ela mantém um equilíbrio nutricional com a questão da glicose, o glucagon, a insulina e a somatostatina. O glucagon ele é responsável por carrear quando se tem pouca glicose, ele é responsável por aumentar essa glicose na corrente. E a insulina, ela quando não tem muita glicose, ela é responsável por retirar essa glicose da corrente sanguínea. E a somatostatina é para manter os níveis normais. Ela inibe a insulina e o glucagon quando a glicose está na quantidade normal na corrente sanguínea. Então, o glucagon ele inibe a insulina para que não haja retirada de glicose, porque está baixa, e quando é o contrário, a insulina inibe o glucagon, porque a glicose está alta, então ela vai lá e retira. Elas são produzidas na parte endócrina, aqui nas ilhotas e Langerhans. Dentro dessas ilhotas, nós vamos ter células alfa, beta e delta. A alfa é o glucagon, as células beta é a insulina e a delta, que não temos aqui, mas é o somatostatina. Na doença pancreática endócrina, o que mais ocorre quando se tem uma alteração nessa parte do pâncreas é o diabetes mellitus. O animal ele tem diabetes. Geralmente o diabetes mellitus é cães velhos. Podem ocorrer fêmeas em associação ao estro e predisposições raciais. Nós temos dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é insulina dependente. Ocorre a predisposição por animais obesos, pancreatite e gestação. É aquela diabetes que o animal ele não tem insulina suficiente, então é um animal mais jovem, é uma coisa mais metabólica. Então o tratamento é exógeno, ou seja, ocorre a aplicação de insulina para que o animal tenha a retirada de glicose. E o diabetes tipo 2 ocorre mais em animais velhos e obesos. O aumento do tecido adiposo também pode influenciar nessa diabetes tipo 2, porque é a questão de um receptor, que a insulina acaba não se conectando na molécula de glicose e acaba não retirando. Então, o tecido adiposo também influencia isso. Então, o animal ele tem produção normal de insulina, mas tem um receptor na insulina que está com defeito que acaba não se ligando à molécula de glicose e não ocorrendo a retirada. O tratamento é com dietas e hipoglicemiantes, que são responsáveis por quebra da glicose e diminuição da ingestão de açúcar, né? O que a gente pode achar no diabetes mellitus cetonemia, cetonúria e acidose metabólica, ele leva a um processo de vômito, anorexia, depressão e fraqueza. E o que é a cetonemia? Cetonemia, cetonúria e acidose. Esses três achados estão correlacionados com o processo de aumento de glicose. Como o corpo não está recebendo a insulina, não está conseguindo levar ou não tem insulina para levar a glicose para dentro da célula, para ocorrer
a geração de energia, porque a glicose é responsável por gerar energia na célula, o corpo ele acaba utilizando outras vias, glicogenólise, gliconeólise, e o produto dessa quebra ocorre chamado de corpos cetônicos, que são corpos que são estruturas que são tóxicas ao corpo e ela causa diversas alterações, como a gente viu, vômito, né, anorexia. Então, se eu vejo cetonemia, muito corpo cetônico na urina ou na corrente sanguínea, cetonúria, corpo cetônico na urina, isso é um processo já de um animal que tem um processo de diabetes. Ele pode, ele tem ele tem falta de produção de energia. Então, o corpo tenta outras vias, só que infelizmente tem o bônus e o ônus, né? Aí, esses corpos cetônicos, eles produzem uma acidose metabólica no animal. O animal vai ter diversas alterações, o sangue pode ficar ácido e ocasionar milhares de alterações. E o processo normal de aumento da glicose. O que é que a gente vai identificar quando tem aumento dessa glicose que ela está sendo acumulada? O corpo vai tentar eliminar, né? Ao mesmo tempo que ele tenta produzir outras formas de energia para compensar, ele tenta eliminar essa glicose acumulada. Então, a gente pode ver glicosúria, que é aumento de glicose na urina através da urinálise. Poliúria, que é um aumento do volume de excreção da urina. Polidipsia, aumento da quantidade de água, no caso, o animal bebe muita água, ao mesmo tempo que ele faz xixi e mija muito. Polifagia, porque ele não tem tanta energia, então ele acaba tendo muita fome para compensar, só que é perda de tempo. E perda de tempo, porque ele come, mas ele não está tendo a energia carreada, então ela acaba sendo eliminada. Então ele perde peso. O diagnóstico. A gente, como diagnosticar essa diabetes e, consequentemente, a gente identificar uma doença pancreática endócrina, né? A dosagem sérica da glicose é o mais utilizado. A gente pode fazer um jejum de 12 horas no animal para que descartar, porque pode influenciar, né, essa dosagem, já que se você ingerir alimentos com alta quantidade de açúcar, consequentemente vai ter uma hiperglicemia, né? Então, além disso, a hiperglicemia, quando a gente faz a dosagem, pode ter em animais anestesiados, processo de choques e processo de pancreatite, né? Doença pancreática. Hipoglicemia, tumores e acetonemia. O teste de tolerância à glicose é um teste que é para avaliar já no animal doente com diabetes. É um teste para avaliar se ele está tendo resposta ao tratamento de insulina. Então, é um jejum de 12 a 24 horas e administra 0,5 gramas por quilo de glicose intravenosa por 30 segundos. E você faz coletas seriadas de amostras sanguíneas, 5, 15, 25, 35, 60 minutos. Isso você vai dosando para ver se o animal está tendo uma resposta da insulina já no tratamento. O normal é cão 45 minutos, o gato 50 a 60 minutos. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu percebi agora que eu não coloquei os valores de referência da avaliação pancreática. Eu vou procurar aqui e colocar para vocês também como referências lá no AVA. E eu acredito que eu passei tudo que eu estudei, tudo que eu sabia. Espero que vocês tenham gostado. Essa vai ser a nossa última aula. Eu achei incrível esse processo, foi muito importante para mim. Eu sei que tem o nervosismo, eu fiquei um pouco nervoso em alguns momentos, eu peço desculpa. Com certeza teve alguns erros, mas eu sei que
se vocês puderem, podem me pontuar, podem falar que eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa. Então, se precisar de mim, é só mandar lá. Vocês têm o meu contato lá, tanto no Ava, algumas pessoas também têm meu WhatsApp, e vocês podem me procurar. Qualquer dúvida ou coisas que eu deixei de falar, podem pontuar. Ah, não gostei muito de algumas coisas. Para o meu crescimento pessoal e profissional, para eu melhorar em próximas aulas futuras, então vocês podem pontuar, fiquem à vontade. Eu gostaria muito de agradecer a todos, as minhas colegas, não só a mim, né, mas também outras pessoas que fizeram parte disso, a Rebeca e outras pessoas da monitoria que deram uma parte de clínica, que é Juliana e Feijó, e a minha orientadora, a professora Márcia. Muito obrigado também pela oportunidade e obrigado a todos vocês que se dispuseram para mim ver nesse curso. Muito obrigado de verdade. Qualquer dúvida, pode me procurar. Tamo junto. Muito obrigado, viu, gente? Até mais. Vamos dar pausa aqui.